Olá, boa tarde, sou o professor Charlton. Eu estou fazendo essa gravação, esse vídeo, para apresentar a disciplina. Vou ficar com vocês esse semestre. Eu acho que vocês não me conhecem, assim, pelo menos enquanto professor. Também sou diretor pedagógico da FASP. Irei lecionar a disciplina Iniciação à Investigação Filosófica, segundo período de História. Estaremos então juntos nesse momento. Infelizmente, a gente não vai poder estar presencialmente, pelo menos nesse primeiro momento, né? Porque a gente não sabe, de repente aí as coisas vão melhorando e a gente vai, de repente, fazendo uma transição com aulas remotas, daqui a pouco com aulas presenciais e quem sabe até o final do ano, de repente, com aulas definitivamente presenciais. Mas por enquanto não chega esse momento, a gente vai se conhecendo, a gente vai dialogando, vai interagindo pela plataforma da instituição, que está sendo inclusive implementada. Vocês já devem estar aí recebendo os e-mails institucional, terão agora o acesso, né, à plataforma. Lá eu deixarei todo o nosso material, será realmente o nosso canal de comunicação. Então, a gente vai ter que ir, né, se virando por esse meio, por esse mecanismo, por esse canal. Mas eu quero dizer a vocês que é uma grande satisfação iniciar esse semestre com vocês, com essa turma. Sei que é uma turma pequena, de poucos alunos, a gente vem acompanhando aí, mas nem por isso a gente vai deixar de ter toda uma dedicação, de todo um apreço, de todo um desenvolvimento para com esse período, para com essa turma. Espero que, de repente, no próximo semestre, nos outros semestres, aqueles alunos, colegas que ficaram para trás, digamos assim, não deram continuidade ao curso, que retornem e aí a gente vai organizando melhor essa questão e interagindo de uma maneira mais eficiente, digamos assim, por parte dos seus colegas. Mas, de antemão, eu quero apresentar a vocês a nossa ementa, nosso plano de curso, o que é que a gente vai estar trabalhando, o que é que a gente vai estar fazendo ao longo desse semestre. Também vou apresentar um pouco os objetivos da disciplina, vou apresentar a metodologia, a nossa metodologia, que será basicamente por esses meios tecnológicos. Também vou falar para vocês um pouco da avaliação, como é que a gente vai estar abordando esse aspecto. Vou indicar aqui as referências já para a gente estar estudando. E também vou falar brevemente, porque ainda não é o momento, da filosofia, que é o nosso objetivo principal, é tratar sobre esse tema, a filosofia, e aprofundar até um pouco sobre ela. Então, para a gente já dar início à nossa apresentação sobre a ementa, sobre o nosso plano de curso, para que fique claro para vocês, para que a gente possa ter essa comunicação mais próxima, esse entendimento ao longo do semestre de uma forma muito nítida, muito clara. Tá ok? Então, iniciando, né? O que é a ementa? Ementa qual é a meta? A meta da disciplina, o que é que ela quer realmente, o que é que ela tem como objetivo. E aí, o que é que a iniciação à investigação filosófica tem como objetivo? O que é que ela quer? Qual é realmente a meta que a gente deve alcançar com essa disciplina? Bom, a meta é apresentar, de modo geral, panorâmico, vamos dizer assim, o que é a filosofia, quais os seus pressupostos, quais são os seus paradigmas, o que é que essa filosofia ela pode nos auxiliar, pode nos ajudar em termos de saber, que tipo de saber é esse, quais os principais filósofos, qual é a maior influência, digamos assim, filosófica ao longo da história do pensamento humano, quais as contribuições para a ciência. Então, a iniciação à pesquisa filosófica, ela diz respeito especificamente
há uma possibilidade de aprofundamento sobre as questões, problemas do âmbito filosófico, para que essas questões, essa problematização nos auxilie em outros saberes, como, por exemplo, no caso de vocês, a história. O que é que tem a ver a história com a filosofia? Como esses dois saberes eles podem dialogar sobre a égide dessa pesquisa, sobre esse aprofundamento? Como a filosofia pode contribuir para a formação de vocês enquanto professores de história, historiadores? Então, esse é o objetivo geral da disciplina, esse é o objetivo geral do curso que a gente vai aqui estar abordando. E aí a gente vai se pautar, claro, por meio das correntes filosóficas, pelo menos aquelas principais correntes, como, por exemplo, apenas para vocês entenderem inicialmente, o idealismo platônico, o realismo aristotélico, as correntes do período helenístico, que ali a gente tem os estoicos, a gente tem os epicuristas, tem os hedonistas, também ali no momento medieval, na época medieval, a gente tem algumas correntes interessantes, como a patrística, que é uma corrente da filosofia, que tem como base o pensamento cristão, e principal figura desse momento é Agostinho de Hipona. Também, ainda no período medieval, a gente tem a escolástica. A escolástica que tem como seu principal aporte o Tomás de Aquino, que é também um filósofo importante, que é uma das pilastras, vamos dizer assim, do pensamento cristão. No período moderno, a gente tem aí vários movimentos, como o cartesianismo, como o pensamento spinozano, a gente tem o pensamento de Kant, Immanuel Kant, de Hegel, de Nietzsche. A gente tem várias correntes do âmbito filosófico na seara política, como de Hobbes, Maquiavel, Jean-Jacques Rousseau, que vai influenciar aí vários acontecimentos históricos, como o Iluminismo ou Revolução Humanista. A gente tem também na Revolução Francesa várias influências. Também pode-se falar do período mercantilista, que tem um fator importante a partir da filosofia liberal. Tem o pensamento de Auguste Comte com o positivismo. Já no período contemporâneo, a gente vai ter aí vários pensadores, várias correntes, como o próprio Karl Marx, que está entre o período moderno e contemporâneo, tratando sobre questões de luta de classe, da questão da Revolução Industrial, a crítica ao capitalismo, as possibilidades para o comunismo. E aí, já entrando mesmo no século XX, a gente vai ter o existencialismo, a filosofia analítica, a escola de Frankfurt, enfim, tem uma gama de pensadores e correntes que a gente vai estar aí aprofundando um pouco, tratando um pouco sobre isso, para, de alguma maneira, contribuir para, de alguma forma, vocês se utilizarem desse pensamento, se utilizarem desse conhecimento para a formação de vocês. Então, essa é a ideia, essa é a ementa da disciplina, esse é o objetivo. E como é que a gente vai fazer isso? E aí eu já estou me reportando a questão metodológica. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso a partir das tecnologias. Ou seja, estamos aí inaugurando, né, uma plataforma nova, a Google for Education, que vocês já devem ter aí recebido o e-mail institucional, os professores também têm os e-mails institucionais. E aí, a partir dessa plataforma, onde vai estar lá a disciplina cadastrada, o professor já vai estar por lá, vocês já estão cadastrados por lá também, e nessa plataforma a gente vai realizando as nossas aulas. Vez ou outra estarei postando algum vídeo, algum áudio, as nossas apostilas, os nossos PDFs, o nosso material de estudo, todo ele eu vou deixar à disposição nessa plataforma. É só acessar, vai estar lá à disposição de vocês. Na mesma plataforma é possível a gente interagir por meio de chat,
é possível a gente criar um fórum de discussão, é possível a gente criar atividades nessa plataforma para a gente estar a todo instante, a todo momento nesse diálogo. Então, a metodologia basicamente vai ser aulas por meio dessa plataforma, mais especificamente aulas ao vivo, todas não sei exatamente agora de cabeça o horário, mas toda quarta-feira, os 2 primeiros horários, a gente vai ter aula ao vivo. Então, eu aguardo vocês às 19 horas, todas as quartas, e eu acho que tem outro dia que eu não estou lembrando agora, talvez seja na sexta-feira, mas eu posso confirmar isso em outro momento e até mesmo no horário que vocês já devem ter recebido. Mas a gente sempre vai ter aulas ao vivo, com essa interação, né, que seria muito bom que vocês também participassem com perguntas, participassem com reflexões, participassem com essa interatividade, para que a gente possa, inclusive, dar mais segmentos, mais aprofundamentos a essas questões do âmbito filosófico. Bom, no âmbito da metodologia, basicamente é esse o roteiro. É isso que a gente vai estar fazendo. Plataforma, material disponibilizado, atividades eventuais disponibilizadas, aulas sempre ao vivo, no horário que está lá já marcado, que vocês já receberam, e essa interação por meio dessas aulas ao vivo e expositivas. Talvez para o final da disciplina eu peça a vocês algo do tipo uma apresentação, alguma coisa assim, mas daqui para lá a gente vê isso, se é possível, se não é possível. Mas a princípio é isso que vai ocorrer. O professor com suas aulas expositivas, trabalhando com vocês todas as noites para a gente refletir, aprofundar, discutir, dialogar, apresentar a filosofia de um modo geral. As nossas avaliações, elas serão disponibilizadas também, muito provavelmente, pela mesma plataforma. A gente também pode conversar por outros aplicativos, mas essencialmente a gente vai estar trabalhando por essa plataforma. Acredito que vocês devem ter grupo de WhatsApp, alguma coisa assim. Depois a gente pode ver alguma coisa nesse sentido também, para estar com a comunicação até mais rápida, que eu acredito que todo mundo tem o WhatsApp, né? Então, a nossa avaliação ela será disponibilizada por lá, e a avaliação, aquela avaliação que vocês inclusive já fizeram no semestre passado, a gente disponibiliza num certo horário. Ano passado, no semestre passado foi às 10 horas da manhã, e vocês tinham tempo para responder, ficava geralmente até às 23 horas da noite. Então, basicamente, a gente vai seguir esse mesmo itinerário de atividades, de avaliação, e continuaremos exatamente nessa tocada, para que a gente possa, de fato, estar aí compreendendo, de um modo geral, o que é a filosofia. Tá bom? Bom, referências. E aí eu já peço para vocês, de repente, já ir buscar alguma coisa, já pesquisar alguma coisa nesse sentido. Mas, de toda forma, claro, evidentemente, eu vou também disponibilizar esse material por lá, ou parte dele por lá. O primeiro que eu peço para que vocês adquiram, e tem na internet, no Google, facilmente, é um texto do filósofo chamado Martin Heidegger. Esse filósofo é um filósofo contemporâneo, quer dizer moderno, mas é contemporâneo, do século XX. Ele vai estar tratando sobre a filosofia de uma maneira muito específica, inclusive fazendo um levantamento histórico, filosófico, de todos os filósofos que passaram até então. E aí é num texto chamado O que é isso? A filosofia, que ele vai estar abordando exatamente isso. Talvez você encontre esse texto com o título em francês, que é Qu'est-ce que c'est la philosophie? Ou seja, o que é isso, a filosofia? Então, caso você não encontre em português, mas eu acho que tem em português, vocês podem procurar pelo título em francês, que vocês vão encontrar. O texto não estará em francês, é apenas o título, Qu'est-ce que c'est la philosophie? Tá certo?
Então, esse é o primeiro texto que a gente vai estar abordando, que a gente vai estar trabalhando, já inclusive para a próxima aula. E aí eu peço que vocês já façam uma leitura prévia para que quando a gente entrar, para que quando a gente estiver nessa interação de aulas ao vivo, a gente já possa fazer essa reflexão, essa discussão a partir do texto. Um outro texto que eu vou estar trabalhando com vocês é um texto mais tranquilo, um texto inclusive que serve de pano de fundo, vamos dizer assim, não é o principal, mas nos auxilia bastante para título de compreensão. É um texto de Antônio Rezende, que é um professor, que ele organiza, na verdade, um livro que é Curso de Filosofia. Curso de Filosofia Antônio Rezende. Lá ele tem um vasto material que vários outros professores vai auxiliá-lo na construção desse material. Então, tem desde a origem da filosofia até a contemporaneidade. Eu peço que procurem também no Google, inicialmente, que vocês vão encontrar, não é um texto difícil, está em PDF, que é Curso de Filosofia, organizado por Antônio Rezende. O outro livro que eu peço que vocês também, se possível, já adquiram, é a História da Filosofia, de Will Durant. É um texto que não aprofunda tanto no aspecto conceitual, teórico de cada filósofo, porque ele tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva histórica da filosofia. Então, por isso que também eu estou utilizando como referência para a gente estar também estudando, pesquisando. Então, inicialmente, eu deixo já como referência esses 3 textos, esses 3 materiais para que vocês adquiram. Tá ok? Então, referência, avaliação, metodologia e a ementa da disciplina já foi falado. Quero também aproveitar o tempo para falar um pouco da filosofia. Né? O que é a filosofia? Eu não sei se vocês já tiveram alguma aula de filosofia, se já tiveram a oportunidade de fazer alguma leitura mais aprofundada, para ter esse conhecimento, digamos, tão importante na história do pensamento humano. Eu não sei, de repente no ensino médio ou até mesmo aqui no ensino superior, vocês já tenham tido esse contato. Se já tiveram esse contato, acho que vocês já sabem toda a abordagem inicial do surgimento da filosofia, até mesmo a etimologia da palavra filosofia. Mas o que eu quero falar não é agora a respeito disso. O que eu quero dizer para vocês nesse momento inicial da disciplina é que a filosofia é um modo de saber em que necessariamente ela passa por uma reflexão profunda sobre as causas existenciais do todo e do nada. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o filósofo é aquele que se preocupa, é aquele que tem a curiosidade, é aquele que busca incessantemente descobrir, aprofundar-se sobre questões em que a humanidade se debruça desde sempre, desde a sua origem. Então, questões como o que é o universo, o que é a vida, o que são as coisas, o que é o ser, por que existe uma sociedade, por que a gente precisa, por exemplo, dos valores morais, por que a ética é uma dessas disciplinas, dessas questões abordadas pelos filósofos, por que o comportamento humano também está em questionamento, por que somos o que somos, porque de que forma e de que maneira pensamos e por que pensamos. Então, são várias vertentes, são várias abordagens. A filosofia não se prende exclusivamente a um único ponto. A filosofia ela se pauta em várias perspectivas. A filosofia ela realmente é extremamente reflexiva sobre o todo e sobre o nada.
Então, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que fazer filosofia é pensar incessantemente, é pensar em busca do conhecimento pelo conhecimento. É aquele que não se contenta simplesmente com explicação qualquer. É aquele que sempre coloca uma interrogação para saber mais a respeito de qualquer coisa. É dessa forma que o filósofo ele consegue expandir conhecimento. É dessa maneira que o filósofo ele consegue aumentar o leque de possibilidades da razão humana encontrar suas saídas. Então é desta maneira que o filósofo ele proporciona para a humanidade toda uma gama de informações e acaba influenciando e até mudando toda a história da humanidade. E, consequentemente, o comportamento humano, a forma de pensar humano, e a partir justamente dessas transformações, a gente tem um mundo de determinada forma, de determinada maneira, em que só será mudado novamente a partir de uma outra abordagem profunda, crítica, revolucionária, que muito provavelmente deve partir de um desses pensadores. Então, a filosofia, desde sempre, ela vem marcando a história da humanidade com vários paradigmas, com vários modelos, com várias situações e proporcionando, consequentemente, uma maneira de existir em sociedade, uma maneira de existir no mundo de acordo com esses pensamentos. Não é à toa que a gente vai ter como base para a nossa vida, para a nossa existência, para a sociedade, para todos os pressupostos dessa sociedade, da humanidade, segmentos, por exemplo, do pensamento de Platão, do pensamento de Aristóteles, do pensamento de Sócrates, do pensamento de Descartes, do pensamento de Kant, do pensamento de Marx, do pensamento de Heidegger, do pensamento de muitos outros filósofos que proporcionou para a humanidade, para a história da humanidade, um legado de pensamento. Pensar não significa simplesmente ficar na especulação pela especulação. Pensar significa, antes de tudo, também pedir, exigir uma resposta, pedir uma solução, tentar encontrar uma resposta, tentar encontrar essa solução. E, uma vez aplicando essa resposta, é aí que acontece justamente a transformação na prática. Por isso que a gente pode falar em filosofia teórica, puramente teórica, ou filosofia especulativa, ou filosofia transcendental, metafísica, ontológica, mas ao mesmo tempo também a gente pode falar em filosofia prática, filosofia em que lida com os aspectos da política, da polis, do poder. A filosofia também lida com a questão da conduta, do comportamento, do aspecto moral do sujeito. Eu estou me referindo aos aspectos axiológicos do pensamento humano, eu estou me referindo especificamente à ética, que é uma das disciplinas do pensamento filosófico. Então, essa é a filosofia de grande importância que marcou aí, e vem marcando a história da humanidade por mais de 2.600 anos, com uma infinidade de produções em que a gente não teria condições em uma vida de abordar todas elas, e muito menos em uma disciplina, em um curso, né, como esse. Mas a gente pode estudar de uma maneira panorâmica, como eu falava inicialmente, uma maneira geral, e ter essa compreensão que nos auxilie sobre grandes questões que já foram postadas, colocadas na história humana. Até porque, para a gente, às vezes, não achar que, por meio do nosso pensamento, que estamos descobrindo algo novo, originário, quando, na verdade, já foi tudo pensado, já foi tudo colocado por algum desses gigantes da história da humanidade. Então, por isso que a gente deve buscar sempre um certo aprofundamento sobre aqueles que foram considerados e são considerados como os grandes pensadores da história. E aí os filósofos,
os filósofos têm essa grande contribuição. Os filósofos têm realmente essa importância para o conhecimento, para a epistemologia, tem essa grande importância para a construção, inclusive, do entendimento das tecnologias, que é tem um outro viés, digamos assim, dentro da conjuntura da sociedade para ser pensado sobre as suas implicações e aplicações para a sociedade como um todo. Então, é aí onde entra o pensador, é aí onde entra o filósofo, justamente para estar levantando hipóteses, para estar levantando teorias, para levantar conceitos e esses conceitos marcar as nossas vidas, as nossas existências, fazendo muitas vezes uma compreensão quando o sujeito comum muitas vezes não teria condições. O filósofo ele é diferenciado e a filosofia é diferenciada justamente por esse ângulo. É porque ela consegue ver, muitas vezes, quando o outro não consegue ver. Ele consegue aprofundar quando o outro não consegue mais aprofundar. O indivíduo comum, ele ou não tem mais condições de aprofundamento, ou ele está cansado por ter pensado demais. É aí onde entra o filósofo, que é incansável na sua abordagem de pensamento, na sua busca, na sua curiosidade, na sua preocupação, na sua crítica, na sua reflexão. Então, é isso, a filosofia inicialmente que eu quero apresentar, a disciplina que eu quero aqui apresentar para vocês. Claro que a gente vai estar, a partir de agora, trabalhando essas questões com muito mais propriedade a partir justamente dos pensadores, dos filósofos, dessa abordagem histórica, filosófica, para que a gente possa realmente estar compreendendo melhor o que se trata a filosofia, que não é um tema fácil, é um tema difícil, por si só, entender o que é a filosofia já é um tema difícil. Não é como os outros ramos dos saberes, que a gente tem mais ou menos uma definição. No caso da filosofia, sempre há um questionamento. E quando a gente pensa a filosofia por dentro da filosofia, tem vários questionamentos. Então, não é um tema fácil, mas ao longo da disciplina a gente vai trabalhando de uma forma que fique mais clara para vocês. Então, pessoal, é isso. Já estamos com quase 30 minutos aqui de gravação. Eu não vou fazer um vídeo longo, até para não cansar vocês, longo demais, né? Até que já está longo, mas longo demais, para não cansar muito vocês. Nas aulas, a gente realmente vai trabalhar isso melhor, certo? Então era isso. Muito obrigado e mais uma vez um prazer trabalhar com vocês esse semestre. Tá bom? Até mais. Até a próxima aula.